Se você se sente culpado ou com remorso de alguma coisa, esse provavelmente é um dos vídeos mais importantes que você já viu. Só que, para que você realmente absorva essas informações, eu quero que você simplesmente dê um pause, respira fundo, elimine quaisquer distrações. Afinal, esse conteúdo é tão sensível e tão profundo que hoje eu estou com o material do Jean-Yves Leloup. Ele é um padre, um especialista em psicologia transpessoal, PhD nesta área, e vai te trazer algo extremamente precioso para que você se perdoe, mas ao mesmo tempo mantenha sobre si um olhar de verdade, um olhar de severidade, um olhar de justiça. E para ilustrar isso, eu quero mostrar aqui para vocês o Cristo Pancreator, se pronunciado corretamente. Perceba que nessa imagem de 1500, Cristo é retratado com dois tipos de olhares, um olhar de justiça e um olhar de misericórdia. Na sua vida, você já deve ter percebido que em alguns momentos é necessário pisar o pé no freio. Imagine que você esteja fazendo uma viagem bem longa, uma viagem existencial. E nessa viagem tem algumas pedras, alguns caminhões, algumas dificuldades, né? A pista está muito sinuosa. E aí, obviamente, não dá para você pisar o pé no acelerador e correr. Você precisa ter uma certa dosagem dos momentos que você freia e dos momentos que você sente que você pode tocar o pau. Então, ou seja, eu quero trazer para vocês aqui alguns trechos dessa obra fascinante do Jean-Yves Leloup, Além da Luz e da Sombra. Nossa vida vale pelo olhar que é posto nela. Os olhares de juiz nos enchem de culpa. Há olhares benevolentes, misericordiosos e ao mesmo tempo justos, como você pode ver nessa representação de Jesus Cristo, onde há momentos que ele age com uma certa severidade, com rigor. Entretanto, em muitos outros momentos, você já viu passagens onde Jesus é só amor, só misericórdia e só perdão. Então observe só, precisamos desses olhares porque todos nós temos necessidade de verdade e de sermos amados. Por vezes, os olhares que encontramos são muito amorosos, muito doces, mas falta a eles essa exigência de verdade. Você já deve estar observando no seu cotidiano. Alguns jovens, a gente tem percebido, né, na nossa cultura atualmente, que muitas pessoas estão carecendo desse olhar de verdade, estão excessivamente misericordiosos e levando uma vida de permissividade. Entretanto, muitas outras pessoas pecam por excesso de justiça, se tornando um tipo de inquisição, inclusive onde o Jean-Yves Leloup faz questão de sinalizar, porque a verdade sem amor é inquisição. E o amor sem verdade é permissividade. Página 100 da obra Além da Luz e da Sombra, sobre o viver, sobre o morrer e sobre o ser. E nessa busca pelo equilíbrio, Jean-Yves indica que nós possamos suportar nossa sombra sem julgá-la, apesar de não nos mostrarmos complacentes a ela. Creio que todos nós temos necessidade, pelo menos uma vez nas nossas vidas, de um tal olhar pousado sobre nós. Nesse momento, não teremos mais necessidade de mentir, de nos iludirmos, de usarmos máscaras. Se você me acompanha aqui, já assistiu outros vídeos, já deve ter observado que eu pego bem nesse ponto de olharmos para as nossas sombras, de tomarmos cuidado com aquela positividade tóxica, né? Utilizar a força do pensamento positivo, esquecendo assim de olhar para os nossos vícios, para as nossas histórias, aquelas coisas que estão ali e que a gente quer colocar debaixo do tapete. Então, sigamos firme. Podemos mostrar nossa verdadeira face, nosso verdadeiro corpo, com os seus desejos e os seus medos. As pessoas têm medo dos seus próprios medos. Então, muitas vezes, a gente não aprofunda nas nossas meditações, nas nossas conexões espirituais, porque quanto mais você expande a sua consciência, mais evidente e mais límpido se torna as consequências das nossas ações. Pense comigo,
Imagina se você pudesse, neste momento, contemplar as consequências de tudo o que você pensa, faz e de toda a sua realidade. Será que você não correria o risco de ficar aprisionado a essas consequências, aumentando assim ainda mais a sua culpa? Será se você sai da caverna, que tanto bem é explorado aqui no canal, a alegoria da caverna de Platão, será se você contemplar a luz da verdade sem uma preparação que você está tendo, penso eu, através dessas literaturas aqui do nosso canal, será que você não ficaria cego por alguns minutos? Será que você não desejaria do fundo da sua alma voltar para as suas correntes no fundo da caverna? Mas pensa comigo, se você lança um olhar de misericórdia para as suas sombras, você abre a possibilidade de lidar com tudo isso. Se você lança esse olhar, você se perdoa a tal forma, sem esquecer, obviamente, dessa verdade, e você consegue se manter firme aí na sua caminhada interior. Mas se isso não está claro, segura aí que a gente ainda não encerrou. Podemos mostrar nossa verdadeira inteligência com seus conhecimentos e suas ignorâncias. Mostrar-se com o coração verdadeiro, capaz de muita ternura e também capaz da dureza e indiferença. Mostrar-se como não perfeito, mas aperfeiçoável. Sobre este olhar, nossa vida pode crescer. Isso fala muito de um outro trecho que eu trago do psiquiatra suíço Carl Jung, que diz que uma árvore só é capaz de tocar os céus se tiver raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Então, aos poucos, se você tem acompanhado aqui os nossos raciocínios, tudo que a gente tem trazido no canal, eu acredito que você já está aí juntando as peças e cada vez mais se fortalecendo na busca das suas verdadeiras questões, tomando cuidado com a ilusão dos resultados rápidos e milagrosos. Ou seja, o processo de autoconhecimento ele não é simples, ele é denso muitas vezes e ele é muito perigoso. Afinal, é muito bem explorado em algumas mitologias a ideia de um labirinto onde o fio de Ariadne te mantém ali seguro nas suas navegações, nas suas trilhas, nas suas buscas contraditórias e ambivalentes. O fio de Ariadne concede ao guerreiro, ao herói, a possibilidade de retornar à sua consciência ordinária do dia a dia, onde de fato as coisas vão acontecer nesse mundo dos opostos e da dualidade. Já sei que está ficando um pouco confuso, mas vamos lá. Porque o olhar que nos julga e nos aprisiona a uma imagem faz-nos ficar parados, enquanto que o outro olhar nos impulsiona a dar um passo adiante dessa imagem que os outros têm de nós. Então tudo isso aqui te leva a um processo de auto-perdão, tá? Porque assim, pensa comigo, se você fica aprisionado nessas questões que estão lá e nas consequências dos seus atos, fica difícil você dar o seu próximo passo. E a mesma coisa que você faz com você, você tende a fazer com o próximo. Se você é duro e se você se cobra muito, provavelmente você vai fazer a mesma coisa com as outras pessoas. E muitas vezes, gente, o que o outro quer é apenas ser escutado, é apenas ser compreendido. E é isso que você já deve estar percebendo, que abre o caminho para que a pessoa suba cada vez mais a escada de Jacó. Dentro dessa perspectiva, foi perguntado para o Jean-Yves Leloup sobre o perdão, que tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando aqui, culpa, toda essa coisa. Gostaria de saber o que fazer para perdoar uma pessoa por inteiro. Tenho o desejo, tenho a intenção, mas não consigo perdoá-la inteiramente. Quais os passos para nos reabrirmos ao amor? Aí ele responde: o perdão, quando bem compreendido, é um instrumento de cura. Frequentemente ficamos doentes porque não perdoamos e o rancor e a cólera nos corroem o fígado e os rins. A questão é como manter juntos o perdão e a justiça. Uma boa continuação da pergunta anterior. Manter juntos o olho da verdade e o olho da misericórdia. Creio que não devemos perdoar muito rápido. Essa é uma chave extremamente valiosa, tá? Vamos lá. É necessário, antes de perdoarmos, que expressemos o sofrimento pelo que nos foi feito, e isso se chama justiça. O sinal da cruz, tal como era feito nos 12 primeiros séculos da nossa era, expressava bem esse sentimento. Começava-se por uma linha vertical, da testa ao peito,
e em seguida levava-se a mão ao ombro direito e depois ao esquerdo. Atualmente faz o contrário, entre parênteses, simbolizando a passagem da justiça para a misericórdia. Começando sempre pela justiça, exigindo que fosse reconhecido o mal que nos foi feito, o inaceitável de certas situações e de certas violências. Portanto, o pedido de justiça é essencial, mas é essencial também ir além da justiça, em direção à misericórdia, em direção ao perdão, em direção ao lado esquerdo, que é o lado do coração. Mas o que é o perdão? Responde Jean-Yves Leloup. O perdão é não nos aprisionarmos nas consequências negativas dos nossos atos, o que tem tudo a ver com o que a gente trouxe anteriormente. Se você se mantiver hipnotizado pelos cabelos da medusa, hipnotizado pelo seu passado, pelas coisas que lhe aconteceram, dificilmente você vai para o seu próximo nível. Retornemos. O perdão é a própria condição para que a nossa vida continue a ser vivível. Se não perdoarmos uns aos outros, a vida vai se tornando impossível de ser vivida. Como diria Platão, no caso aqui ele está citando uma pessoa que a gente sempre está trazendo aqui no canal, né? Aquele que tudo compreende, tudo perdoa. Aquele que se conhece a si mesmo, com as suas ambiguidades, suas ambivalências, pode compreender o outro nas suas sombras. Que volta à mente ao conteúdo que a gente muito tem trazido aqui no canal, que é a ideia de você ir lá nas suas sombras. Por quê? Se você percebe que em circunstâncias diferentes, ou melhor, em circunstâncias parecidas com aquele outro, quem saiba, você também poderia ter comportamentos muito similares, isso é libertador. Ou seja, você diminui o julgamento, você entende o que aquele outro faz, o que aconteceu para que ele fizesse o que foi feito, e aí você para de projetar suas sombras nesse outro, que é tanto fonte de frustrações, separatividade, conflitos, né? Conflitos desnecessários, que alguns conflitos, inclusive, têm polaridades positivas, né? Nos ajudam em algum aspecto. E eu quero que você entenda o quão profundo é esse conhecimento, o quão, se você compreende isso, ou melhor, se nós compreendermos verdadeiramente esses conceitos, nós poderíamos, quem sabe, equilibrar esse olhar e ter aí um caminho com muito mais equilíbrio nesta existência. Esse assunto, inclusive, também é trazido pela escola mística do judaísmo, que é a Cabala, ou a Cabalá, onde você tem diversos caminhos para se chegar a Sefirah Keter, que obviamente não é assunto aqui para isso, mas eu quero só deixar claro que você tem o caminho da severidade e o caminho da misericórdia também dentro da Cabalá. Então, ou seja, em várias vertentes e tradições espirituais, você encontra essa ideia desse equilíbrio, tá? Então, a partir de hoje, se perdoa, né? Lança um olhar de misericórdia para aquilo que aconteceu no passado, porque isso provavelmente é o que vai mais te ajudar nessa sua caminhada psíquica e espiritual. Se você gostou desse conteúdo, se você conseguiu ficar aqui firme e forte, porque eu sei que foi um conteúdo assim mais complexo, mais denso, eu te agradeço e eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal, dar aquele like e comentar aqui embaixo se você chegou até aqui, se você nesse momento da sua vida vai pisar o pé no acelerador ou se você vai pisar o pé no freio. Se você está num momento difícil, né? Quem saiba seja o momento de você se recolher, de você trazer essa misericórdia, inclusive muito representado em algumas linhas por algumas consciências, tá? Então, ou seja, se você precisa de misericórdia, nas suas meditações, traga elementos simbólicos, mantras, rezos, cânticos, orações, que estão mais vinculados a essas linhas mais misericordiosas. Como, por exemplo, se você é católico, uma linha mais de Maria, tá? Onde você vai ter alguns cânticos que vai trazer aquele acolhimento de mãe, aquele seio materno, aquela sensação de que você está protegido e que tudo vai ficar bem. Beleza? Então vamos juntos e sigamos firmes. E se você quer continuar essa caminhada também, ó, tem 2 vídeos para você se aprofundar.